Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Você acompanha aqui pelo canal do Boi, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela TV Imaculada Conceição. E hoje, dia 27 de junho, quinta-feira, você acompanha nesta edição informações a respeito das expectativas para os relatórios do Departamento de Agricultura norte-americano que serão apresentados nesta sexta-feira, que vai mostrar como é que estão as áreas ocupadas com as culturas que são desenvolvidas lá, principalmente soja e milho, e que deve mostrar um estoque muito grande de soja nos Estados Unidos na marca do dia 1º de junho. É um estoque trimestral que pode estar aí com 50.650.000 toneladas estocadas nos Estados Unidos. Você vai saber também o que acontece com o mercado de suínos. Primeiro, em relação ao que o Ministério da Agricultura está fazendo para fazer com que não tenha nenhum risco de contaminação no rebanho brasileiro, e o mercado também, como é que tem aceito a carne suína brasileira. Você tem ainda o que acontece com o mercado do milho, também da fruticultura, mercado físico, mercado futuro e muito mais. Começa o programa falando a respeito da suinocultura. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou no Diário Oficial medidas que visam evitar qualquer tipo de risco de contaminação ao rebanho brasileiro de suínos da peste suína africana. É o que você confere agora na reportagem de Saulo Lopes. O Ministério da Agricultura vai intensificar as operações para evitar que o vírus da peste suína africana entre em território brasileiro. A peste suína africana é chamada de PSA. O Ministério da Agricultura vai atuar nos aeroportos do Brasil com colocação de banners e também alertas sonoros para quem embarcar ou desembarcar desses locais. A orientação é para que as pessoas que visitem zoológicos, feiras, fazendas, que tenham suínos ou até javalis, que após o contato ou circulação nesses ambientes, que procuram autoridades sanitárias. O Ministério da Agricultura avisa que o vírus do PSA, da peste suína africana, foi eliminado do Brasil e o país declarado livre em 1984. Mas é preciso tomar bastante cuidado, uma vez que, como nós acompanhamos agora, na China, essa enfermidade dizimou milhões de cabeças de suínos naquele país e complicou o mercado por lá. Uma vez também que o Brasil é fornecedor de suínos para a China. De Brasília, Saulo Lopes. O Brasil tem fornecido carne suína para a China e também para outros países. O preço da tonelada subiu e subiu bastante. Sobre este assunto, a repórter Kylie Rodrigues conversou com Celso Felipe Júnior, ele que é vice-presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Suíno, e ele falou a respeito de como que anda o mercado para a suinocultura brasileira. Veja. A suinocultura ele passa por um momento ímpar na sua história, né? O mercado mundial da suinocultura está sendo balançado pela situação chinesa e isso evidentemente que está sendo respingado no Brasil positivamente, até porque o Brasil é um grande player no mercado internacional, né? O quarto maior produtor, quarto maior exportador, isso aí está influenciando. Então o cenário econômico para a suinocultura, ele realmente é muito favorável. Falando de custo de produção, como que está? O produtor está satisfeito? O custo de produção está relativamente estável, né? Nós tivemos aí recentemente uma pequena queda no valor do milho e agora recentemente o milho voltou a subir. Então ele está num patamar aqui para o Mato Grosso do Sul ao redor de R$ 28, R$ 29 disponível ao suinocultor, o que para nós ele mantém um nível de custo de produção ainda favorável, principalmente porque está conseguindo reputar esse preço nas cotações atuais. Falando ainda de produtividade, nessa questão de gestão de pessoas que trabalham nesse setor, está positivo? Então, uma granja de suínos, assim como qualquer outra empresa, outro negócio, ele é altamente dependente de mão de obra, porque todas as atividades que tu faz dentro da produção de suínos, tu depende das pessoas para executar aqueles manejos pré-estabelecidos. Então, tu fazer gestão de pessoas, um bom trabalho de recursos humanos, ele é fundamental para que tu consiga atingir níveis de excelência de resultado na suinocultura. E isso passa por uma série de ações que o gestor, o proprietário, o gerente tem que desenvolver dentro do seu negócio, dentro da sua suinocultura.
A Agricultura BR agora traz em destaque o que acontece com o mercado da soja ou o que pode vir a ocorrer. E eu falo especificamente agora da Lei Candir. Olha, Lei Candir aí ela garante algumas situações que são benéficas ao produtor de soja. Se tiver aí a suspensão, alguma coisa que venha a ocorrer com a Lei Candir, e o Walter Puga vai explicar agora para nós, é como se perdesse, em termos de valor, 23% e 25% em partes do estado do Mato Grosso e partes do estado do Paraná, respectivamente. Vou falar com o Walter Puga Júnior, que é melhor ele explicar melhor essa situação, ela tem a ver com a política nacional. Walter Puga, temos a Lei Candir, temos os valores de comercialização de soja, também outros produtos, mas em relação à soja, se vier a ocorrer, o impacto é forte. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, os preços pagos pela soja, né, o que o produtor vai receber de fato, pode cair até 25% com o fim da Lei Candir. É o que diz um estudo da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, viu, Fabiano? Os preços pagos para os produtores de soja de Sorriso, no Mato Grosso, e de Cascavel, lá no Paraná, podem cair entre 23% e 25% num período de um ano, caso o Congresso decida acabar com a chamada Lei Candir, né, que desde 1996 zerou o ICMS para exportações de commodities agrícolas no país. Bom, o que é a Lei Candir? A Lei Candir foi aprovada, Fabiano, em 1996, entrou em vigor no mesmo ano e ela isenta de pagamento de ICMS produtos, sejam produtos primários, industrializados ou semi-elaborados, e até mesmo serviços. Portanto, atingiu e beneficiando, na ocasião, todo o setor agrícola, desde que seja exportado. Então, vamos lá. A Lei Candir beneficia produtos e serviços que são exportados pelo país. O que ocorre é que a federação, a União, o governo federal, deveria ressarcir parte da perda que os estados tiveram com a aprovação dessa lei. Ou seja, os estados deixaram de arrecadar ICMS. Então, depois da Lei Candir, o recolhimento de ICMS ficou isento, né? Vamos dizer, foi isentado. Em seguida, o estado deveria receber uma ajuda do governo federal. Não é o que ocorreu, há vamos dizer assim, uma regulamentação muito mal feita e é isso que agora é questionado no Congresso, principalmente porque os estados estão com dificuldade financeira e querem voltar a arrecadar. Agora veja, a arrecadação de ICMS é feita sobre alíquotas que variam de 17% a 18% em diferentes estados, como São Paulo, por exemplo, como Paraná, como Mato Grosso do Sul. E o que ocorre? Ocorre que, se for efetivamente cobrado esse imposto, haverá uma queda de renda para o produtor. Veja, o estudo é inédito, ele foi conduzido pela CNA e avaliou todos os impactos no agronegócio brasileiro diante das ameaças aí dos governos estaduais de taxar agora as exportações do agronegócio para driblar, lógico, essa crise fiscal em que eles vivem, né? O levantamento mostrou que a cobrança de alíquota de 17% de ICMS ou até 18% pode trazer uma rentabilidade muito menor para o produtor rural. E isso preocupa e já movimenta, né, vamos dizer, deputados e senadores na frente parlamentar agropecuária. Mas há no Congresso a ideia de eliminar a Lei Candir. Isso muda e muda muito a perspectiva para o agronegócio daqui para frente. Nós perderíamos, vamos dizer, valores competitivos no mercado externo, poderíamos perder mercado com isso, e é isso que o estudo da CNA aponta. É com você. Tá certo, Walter Puga Júnior, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente fala sobre dólar, mas é algo que deixa muita preocupação e o Agricultura BR, o canal do Boi, vai continuar observando de olho nessa questão da Lei Candir.
E, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga toda quinta-feira o seu relatório de vendas e exportações. Nesta quinta, trouxe para a soja a comercialização de 168 mil toneladas da oleaginosa, já considerando os cancelamentos. Vamos ver, então, como é que ficou a venda até a semana encerrada no último dia 20 de junho e o total de vendas de safra. É o que você acompanha comigo agora. Vendas norte-americanas de soja para entrega na campanha ainda 2018-2019 de 168.175 toneladas. Na safra, os norte-americanos já venderam 47.650.000 toneladas, portanto, acima da meta de 46.270.000 toneladas. Mas há de se considerar também que é necessário agora fazer os embarques dessa soja que foi vendida. E a soja lá na Bolsa de Chicago operou hoje boa parte do dia na estabilidade, há pouco vinha em queda mais uma vez. Vamos saber então como é que vem a oleaginosa agora. Nós temos a soja perdendo cerca de 1 ponto em cada posição aqui de curto prazo. Julho já bem aquém da sua marca, né, do piso de $9, vem com $8,92 mais 6 por bushel. É o que vem sendo negociado agora. Agosto também vem perdendo. Setembro, $9,04 por bushel. Novembro, $9,17 mais 4 por bushel. É o que temos em destaque agora no Agricultura BR. E olha, por que soja nos últimos dias, nessa semana principalmente, ela começou a recuar? Bom, recua porque nesta sexta-feira, ao vivo na edição do Agricultura BR, edição 2, no meio-dia e 10, você vai acompanhar relatórios que serão apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. O primeiro deles é esse que você está lendo aí na tela, que fala a respeito das áreas ocupadas com soja pelos norte-americanos. O segundo fala sobre os estoques trimestrais. Daqui a pouco eu falo de estoque, começo falando a respeito aí da área e você acompanha comigo como é que está a situação das áreas que devem ser confirmadas amanhã. Você vê agora na tela a Agricultura BR mostrando que em março de 2019, no dia 1º de março de 2019, estava com a perspectiva, o Departamento de Agricultura norte-americano, de 34.250.000 hectares ocupados com soja nos Estados Unidos. No relatório de oferta e demanda, que foi apresentado no último dia 10 de junho, né, que nós tínhamos esse número, estava em 34.240.000 hectares de área ocupada com soja lá nos Estados Unidos. É o destaque aqui do Agricultura BR. Daqui a pouco a gente traz aqui os destaques aqui do Agricultura BR, mostrando aqui a relação do que nós temos, mas você vê aí as áreas que foram ocupadas e agora vamos saber dos estoques trimestrais. Os estoques trimestrais norte-americanos podem passar da marca de 50 milhões de toneladas no dia 1º de junho, que é o estoque trimestral. Então, é muita soja estocada, é isso que tem mexido com o mercado de maneira negativa. Lógico, também tem ali o impulso dos investidores de fazerem suas realizações de lucro, mas o que vem motivando é uma sensação de que os estoques norte-americanos são muito elevados. Veja só conosco na tela o que vem acontecendo com as estimativas para os estoques dos Estados Unidos no dia 1º de junho, é o que você tem aqui para os norte-americanos. Você vê aqui uma safra que no dia 1º de junho de 2018, no ano passado, estava com 33.180.000 toneladas estocadas. Essa era a realidade que se tinha em 1º de junho do ano passado. Olha como essa coisa muda. A expectativa hoje para os estoques americanos, a mínima é de 46.270.000 toneladas. Isso já seria 50% acima do estoque que se tinha no ano passado. A média é sempre algo a se observar com bastante atenção, 50.650.000 toneladas. É com esse número aqui que a gente tem trabalhado. Então, estoque realmente muito alto para os Estados Unidos. A máxima trabalhada é de 53.400.000 toneladas. Assim deve ficar
os estoques norte-americanos na marca do dia 1º de junho. Média, portanto, de 50.650.000 toneladas, muito acima daquilo que se tinha no ano passado, 1º de junho de 2018. Destaque aqui do Agricultura BR, portanto, situações que devem influenciar o mercado. Já estão influenciando o mercado, porque é isso que está se dizendo entre os especialistas norte-americanos, um estoque de soja muito maior nos Estados Unidos. Uma coisa que é importante saber é que os norte-americanos, com a China não fazendo aquisição, mesmo o departamento tendo que buscar outros países para fornecer, é claro que não vai absorver a demanda chinesa por soja, e aí os estoques por lá são bem elevados e reflete nas posições negociadas na Bolsa de Chicago. Falo agora de Estados Unidos, mas falo do produto interno bruto norte-americano, que foi confirmado no último trimestre, no primeiro trimestre, com um crescimento de 3,1%. Essas informações elas são importantes porque mostram uma economia aquecida e que poderia estar até muito melhor se não fosse a questão com a China. De acordo com os dados que foram divulgados, alguns números acabaram não tendo um desempenho melhor por conta do desacordo comercial entre Estados Unidos e China. Então, norte-americanos continuam mantendo uma boa média de crescimento, 3,1% neste primeiro trimestre. Destaque aqui no Agricultura BR, que tem tudo a ver aí com o que nós vamos falar agora. Nós vamos falar agora da moeda norte-americana, primeiramente mostrando como é que está o dólar aqui na negociação brasileira, dólar comercial em alta de 0,39%, vem a R$ 3,86 mais um o dólar aqui no Brasil. Falo agora com o Walter Pulgar Júnior, vamos conversar um pouco a respeito desse PIB americano, os números são positivos, dólar vai subindo no país. Pulgar, o que acontece com a moeda e o que acontece com o mercado aqui no país? Olha, entre os vários assuntos e aspectos que influenciam o mercado financeiro, eu chamo a atenção para pelo menos dois que hoje pesam para que o dólar suba e a bolsa, nós veremos, caia. Bom, primeiro é que o Banco Central reduziu sua projeção de crescimento para o PIB brasileiro agora em 2019. A previsão anterior, divulgada em março, era de que teríamos um crescimento aproximado de 2%. Agora já reconhece que o Produto Interno Bruto do Brasil em 2019 deve avançar 0,80%, bem abaixo do que foi previsto, né? Isso está no relatório de inflação trimestral que foi divulgado hoje pelo Banco Central. Bom, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve ter alta, segundo esse relatório do Banco Central, de 3,6% este ano. Ou seja, o índice de preços ao consumidor vai subir mais de 3,5% este ano. Vai subir 3,7% no ano que vem. E há previsão de uma alta de quase 4% em 2021. Essa notícia já desagradou o mercado. Foi o momento em que o dólar disparou e passou de R$ 3,87 hoje. Mas há uma outra informação que também prejudica o andamento das negociações. É que, sob pressão do Centrão lá no Congresso, né, do grupo de deputados que pertencem a partidos de centro, a Câmara Federal adiou reunião da comissão que analisa o relatório da Previdência. E esse atraso trouxe como consequências o que você viu agora. A consolidação de um dólar em alta agora de 0,39%, alta que chegou a ultrapassar 0,5% nesta manhã. Mas independente do que ocorre no dólar, nós temos também uma movimentação negativa para a Bolsa. Os últimos negócios na Bolsa, na B3, com o mercado acionário, trazem o índice Bovespa abaixo de 100 mil pontos. Ou seja, agora há pouco, por volta de meio-dia, a queda era superior a 1%. O índice Bovespa recuava já para a faixa de 99.500 pontos. Ou seja, nós temos aí um movimento de baixa no mercado. Essa baixa vem se acentuando em função desse atraso também na votação da reforma da Previdência. Há preocupação de algumas consultorias de que até o dia 18 de julho, quando será definido aí o início do recesso dos parlamentares, nós não conseguiremos ter a aprovação das reformas da Previdência, pelo menos do relatório que apoia a reforma da Previdência.
Fora isso, há uma outra especulação que deve atingir os mercados hoje à tarde. Nesse momento, aos 99.674 pontos, a Bolsa perde mais de 1%, ou seja, a Bolsa recua ainda mais do que nós vimos anteontem. Ontem tivemos uma leve recuperação e hoje voltamos à faixa de 99.670 pontos neste momento. Agora, há uma outra preocupação. Às 14 horas sai uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, uma pesquisa do IBOP, avaliando o governo federal. E o resultado dessa pesquisa sobre o que a população, a princípio, pensa do governo federal pode influenciar o mercado, principalmente para uma baixa maior do real frente ao dólar, ou seja, uma alta do dólar, e para também pressionar aí o nosso índice Bovespa. De olho na informação. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga Júnior. Uma boa tarde para você. Por aqui, o Agricultura BR segue agora atrás como é que vem os valores referenciais nos portos brasileiros. Vamos saber como é que vem os números, então? Os portos tinham reação nos valores. É o que você vai conferir agora comigo. Nós temos aqui Porto de Santos e Paranaguá com valores em alta. É o que você confere aqui no Agricultura BR. Em alta em relação aos valores que eram negociados nessa última quarta-feira. Porto de Santos a R$ 82,50 a saca de 60 quilos. Porto de Paranaguá também é a referência que temos agora, neste momento, para os portos brasileiros. E olha, no Mato Grosso do Sul e boa parte de alguns estados no centro-oeste, teve uma retomada das chuvas. Frente fria chegou, entrou pelo estado do Rio Grande do Sul e com isso trouxe chuva. E as áreas de pastagem e principalmente quem está também trabalhando no campo com a agricultura teve ali um alento. É o que nós vamos ver um pouco agora, o tempo está nublado ainda, aqui nós estamos vendo um pouco da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Hoje nós já tivemos uma situação de chuva que vai perdurando desde ontem, com a chuva que acontece no estado do Mato Grosso do Sul. São 50 municípios que sofreram essa chuva, que foram agraciados com a chuva. Campo Grande, portanto, ainda com clima chuvoso, nublado no momento, agora parou de chover um pouco, mas a chuva retornou ao estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a Uniderp, 50 municípios receberam chuvas desde ontem. Em Campo Grande, pelo menos desde as 7 da manhã desta última quarta-feira, tem chovido com alguns intervalos, mas continua chovendo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais informações. O assunto por aqui no Agricultura BR é agora o milho. E eu vou começar falando a respeito do relatório que será apresentado nesta próxima sexta-feira. Melhor dizer, os relatórios. É um relatório que mostra a comprovação diária e também os estoques trimestrais. E é exatamente no milho onde estão as questões mais interessantes, porque o milho na campanha 2019-2020 muito claramente uma situação de áreas ocupadas menores nesta campanha. E os estoques também são mais baixos, 1º de junho, é o estoque verificado no dia 1º de junho, pelo menos é o que o mercado está dizendo. Vamos começar vendo como é que vem as áreas norte-americanas com milho. O pessoal que colocou a situação aqui de vendas e exportações não tem importância. Nós tivemos esse relatório hoje um pouco mais cedo, relatório de vendas semanais dos Estados Unidos, em 294.900 toneladas, safra em 48.740.000, meta em 55.880.000 toneladas. É isso que a gente vai destacando agora no Agricultura BR, trazendo aí o que aconteceu com o relatório de vendas e exportações. Daqui a pouco eu falo, então, das áreas e também dos estoques norte-americanos. Acompanhe comigo agora como é que vem os negócios com milho nos Estados Unidos. Você tem aqui as posições negociadas, as 4 posições de mais curto prazo, no qual nós estamos acompanhando aqui diariamente no Agricultura BR, mostrando como que esses levantamentos influenciam os negócios que acontecem para os norte-americanos e no preço internacional. Pedir para o pessoal confirmar se está com a tela no ponto. Pode colocar a tela, por favor, então? Não.
pode voltar para o estúdio, nós estamos verificando como é que está o mercado norte-americano nesse momento de milho. Então, daqui a pouco nós acompanhamos os dados, os números de como que vem sendo negociado milho nos Estados Unidos. Confira agora algumas cotações de mercado. Agora sim, nós temos condições de ver ao vivo como é que vem os negócios com milho em Chicago. Você acompanha comigo as posições hoje, vão perdendo de 1 até 3 pontos neste momento. Posição de julho a $4,40 mais 6 o bushel. Setembro, $4,47 por bushel. Dezembro, $4,52 mais 2. Março de 2020, $4,58 por bushel. São os negócios que temos agora com milho na Bolsa de Chicago. É uma referência importante porque é o preço internacional do milho. E agora sim, nós vamos ver como que estão as expectativas para os 2 relatórios que serão apresentados nesta sexta-feira. Um tem a ver com a área ocupada e o outro com os estoques trimestrais marcados no dia 1º de junho. O milho é a cultura que mais perde, como eu já disse. O milho teve fortes dificuldades, não conseguiu ter cultivo dentro da janela ideal e isso faz com que tenha, evidentemente, uma redução sobre a área esperada. Nós vamos ver agora como é que está sendo estimado pelos operadores de mercado a área de milho nos Estados Unidos. Você tem aqui na tela o que deve acontecer no dia 1º de março deste ano. Nós tínhamos uma expectativa de 37.550.000 hectares ocupados com milho na campanha 2019-2020 dos Estados Unidos. No dia 11, portanto, quando teve a divulgação do relatório do departamento em relação à oferta e demanda, caía para 36.340.000 hectares. E agora a expectativa nesse relatório trimestral é de uma área de 35.070.000 hectares. Portanto, cai bastante a área com milho norte-americano. E aí a questão que fica, né, e que todo mundo está se perguntando nos Estados Unidos, é se tem milho suficiente para as operações norte-americanas, principalmente para a produção de etanol. Olha, os estoques norte-americanos, eles devem ficar numa situação bastante complicada. Apesar de estar ligeiramente acima daquilo que se tinha na média, acima daquilo que se tinha no dia 1º de junho de 2018, os estoques norte-americanos serão duramente afetados com uma produção agora estimada menor e com uma ocupação de área de milho também menor na safra 2019-2020. É o que nós vamos acompanhar agora, ver os estoques americanos de milho na expectativa que pode acontecer. Você vê aqui os números que nós trazemos aqui no Agricultura BR, você tem aqui os estoques que eram esperados no dia em junho do ano passado, em 134.750.000 toneladas, era a estimativa que se tinha. A mínima agora para a safra 19-20, 1º de junho de 2019, é em 131.430.000 toneladas. A média, que é o número que nós acompanhamos mais, 135.440.000 toneladas. Então, ligeiramente acima daquilo que se tinha no passado. E uma máxima podendo chegar a 139.630.000 toneladas. Nós sempre ficamos muito de olho na média, porque a lógica é ficar um valor mais ou menos na média, tá? E aí ele seria cerca de 650.000 toneladas acima de 1º de junho de 2018. Entretanto, com uma área menor, com uma expectativa de produtividade e produção menor para o milho, os estoques estratégicos lá nos Estados Unidos devem ter problemas até o final da safra 2019-2020, por isso que o ambiente é favorável ao cereal.
O Agricultura BR agora traz em destaque o mercado do café e vamos começar as informações pelo café arábica negociado na plataforma Ice Futures na Bolsa de Nova York. Tem alta no dia de hoje, é o que você acompanha agora comigo. Você tem aqui as posições negociadas. Julho vindo com $1,05 por bushel. Setembro, $1,06 mais 55 por bushel. Dezembro, $1,10 mais 5 por bushel, e a posição de março de 2020 a $1,13 mais 65 por bushel, hoje com alguma recuperação dos negócios com café arábica em Nova York. Vamos saber agora como é que vem o café robusta negociado na Bolsa de Londres, posições que são importantes para as referências com Conilon no Brasil. Está aqui na tela comigo, você vê aqui uma queda para o Conilon, para o robusta negociado em Londres nesse momento. Julho vem na estabilidade com $1.403 a tonelada. Setembro, $1.428 a tonelada, com queda de 0,42%. Novembro, $1.455 a tonelada, recua 0,41%. E janeiro, $1.478, queda de 0,54%. São os negócios com café robusta em queda nesta quinta-feira. E olha, você já participou do programa? Você pode participar através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Você participa, manda foto, manda vídeo, fala aí como é que está a sua região, faz perguntas aqui para o programa. Daqui a pouco eu vou falar de clima, vou falar que o inverno chegou mesmo, tem a primeira frente fria entrando pelo Rio Grande do Sul, ela já atravessou os estados, chegou no Mato Grosso do Sul trazendo chuva. Daqui a pouco eu trago essas e outras informações. E você acompanha aqui no Canal do Boi diariamente de segunda a sexta-feira, a segunda edição do Agricultura BR, começando sempre ao 12h10. Você acompanha as informações da agricultura, da economia, do comércio e muito mais. É o que você acompanha aqui pelo Canal do Boi, acompanha na televisão, pela parabólica, pelas TVs por assinatura, acompanha também no Facebook, no YouTube, pela internet e também na TV Imaculada Conceição, com sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço aos nossos telespectadores em todo o país. E por aqui vamos falar de inverno, sabe por quê? Porque o inverno começou semana passada oficialmente e a primeira frente fria entrou pelo estado do Rio Grande do Sul e já subiu, vai chegando nos outros estados. Vamos ver as informações agora com a repórter Annelise Nicolodi. Parece que o inverno, de fato, começou no Rio Grande do Sul. Desde o início da estação mais fria do ano, em 21 de junho, não tinham sido registradas temperaturas tão baixas. O amanhecer nessa semana em Cruz Alta, na região noroeste, teve temperatura mínima de 3 graus. Era o que os produtores rurais esperavam para o bom desenvolvimento das culturas de inverno, como o trigo e a aveia. Os triticultores gaúchos devem semear nessa safra cerca de 740 mil hectares de trigo, 4,12% a mais que na safra anterior. Além do frio, eles esperam o retorno da umidade para ajudar no crescimento das plantas. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi.
produção de mel e também de algo chamado coleção de colmeias. Nesse mês é comemorada uma série de ações que são realizadas no país em torno da produção de mel. O Brasil tem uma produção excelente, sem nenhum tipo de praga ou presença de antibióticos, o que torna o mel brasileiro um dos mais competitivos do mundo em relação ao mercado. Você vai acompanhar agora um pouco dessas informações na reportagem de Caio Rodrigues. As abelhas meliponas, espécies nativas sem ferrão, já residiam no Brasil antes mesmo de 1500, quando as caravelas portuguesas aportaram no litoral, no estado da Bahia. Nós viemos conhecer um meliponário que fica no quintal da casa da Jovelina. O lote não é grande. A zootecnista cria várias espécies. Ela utiliza as coleções em palestras. A paixão por abelhas começou ainda na faculdade. O meliponário é registrado de acordo com a lei. Então aí eu registro o meu meliponário na IAGRO, né? E depois eu registro ele também no IBAMA, porque como é um animal silvestre eu preciso também ter esse registro. E aí há uma diferença, porque a legislação para mel de abelha sem ferrão, nós temos uma legislação federal e os estados são responsáveis por fazer legislações estaduais. Para cada espécie vai ter uma quantidade e uma especificação de ingredientes diferentes. As abelhas são consideradas as mais eficientes para a tarefa de transporte do pólen. É por isso que, sem elas, florestas inteiras estariam em risco, prejudicando todas as formas de vida desses ecossistemas. Costuma-se dizer que a melhor espécie de abelha é a que produz mel, ou seja, todas as espécies com ou sem ferrão tem o seu nível de importância. Qualquer um pode atuar pela preservação destes importantes insetos. Para você que quer criar abelhas em casa, fazer um meliponário, a Jovelina vai explicar, dar algumas dicas. É complicado, Jovelina? Como que é? Não, é muito simples você fazer a criação de abelhas sem ferrão em casa. Montar o meliponário, né? O conjunto de caixinhas de abelha sem ferrão é meliponário. Nós não podemos criar abelha com ferrão dentro da cidade, mas abelha sem ferrão nós podemos. Então a gente pode criar uma jataí, uma manduri, uruçu, mandaçaia. Todas as abelhas que tem no estado do Mato Grosso do Sul. Nós não podemos trazer uma jandaíra do Nordeste e criar aqui. Isso nós não podemos, porque aqui ela não vai ter condições ela não vai ter machos na natureza para se cruzar, então com 1 ano, 2, 3, ela vai acabar morrendo, porque não vai ter como fazer a reprodução. Então nós podemos começar comprando um núcleo, com uma caixinha de jataí, por exemplo, onde vai vir a rainha, as operárias e uma porção de alimento. Então eu já compro ela pronta e levo para minha casa e vou ter todo um cuidado. Colocar sombra, num lugar que não pegue chuva, né? E que tenha abertura para ela e fazer o forrageamento que a gente fala, que é pegar o mel, o pólen, né? O néctar. Outra forma, inclusive bem em conta, é montar iscas feitas com garrafas PET, que são colocadas na natureza. A zootecnista explica que antes de montar a isca, é necessário lavar a garrafa muito bem. Depois de seca, é necessário colocar extrato de própolis, várias vezes. O cheiro atrai as abelhas. A garrafa imita o habitat natural, que são ocos de árvores. Dessa maneira, é necessário enrolar a garrafa com jornal. Em seguida, envolver um plástico preto, que evita a entrada de luz solar e umidade. Na tampa, é preciso fazer um pequeno furo para a entrada das abelhas. De 15 em 15 dias, é preciso observar o recipiente. Depois de 3 meses, o enxame deve ser transportado para uma caixa. A abelha com ferrão produz um tipo de mel que é praticamente o mesmo sabor. Já sem ferrão, cada espécie tem um sabor diferente. É isso que eu vou provar agora. A Jovelina vai me dar um pouquinho para eu provar aquela parte da matéria que a gente gosta, sabe? Vamos ver que gosto que tem, então, esse mel aqui. Azedinho, né, Jovelina? Isso, esse aqui é o mel de abelha jandaíra,
que é uma abelha que tem no Nordeste, né? É um mel muito especial, ele é bem clarinho e tem um sabor mais ácido, né? Vamos provar então o outro para ver mesmo se comprova, né? Pode colocar um pouquinho para a gente ver mesmo então se tem essa diferença. Essa daqui é uma abelha mandaçaia, de abelha mandaçaia. Essa abelha tem no Nordeste, tem no Centro-Oeste, tem no Sudeste, tem no Sul também, tá? Já muda totalmente o gosto, né? Isso. Essa outra abelha aqui, esse mel dessa outra abelha, é a abelha mandaguari. Essa abelha é aquela abelha pretinha, que tem bastante nas cibipirunas aqui de Campo Grande. Ela tem um sabor bem diferente. Nossa, muda mesmo, impressionante, né? Impressionante. Essa espécie já até ganhou como o mel mais gostoso. Já esse mel aqui, ele é um pouquinho mais ralo, né? Mas ele tem uma acidez. Nossa, ele é bem ácido, né? Bem diferente. Qual que é a diferenciação? Então, essa é uma abelha mirim, né? A eimerina. Essa abelha, ela não tem muito aqui no estado, mas tem na região sul. E ele pode ser usado na gastronomia para dar aquela acidez que alguns pratos precisam. Então é um mel, todos os méis podem ser usados também na culinária, mas por essa acidez, ele é muito apreciado na culinária. Uhum. E ó, pessoal, essas abelhas que a gente está vendo aqui é da casa, né? É do meliponário da Jovelina, então dá para saber mesmo que elas ficam assim, circulando livremente. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Aí, produção de mel, você vê um fator bem interessante na produção, e a produção de mel ela tem servido como uma espécie de segunda ou terceira cultura sendo desenvolvida em diversas propriedades rurais no país, e para agricultores familiares tem servido como uma primeira cultura, e aí ganha bastante porque atinge nichos de mercado. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações desta edição. A Agricultura BR traz os momentos finais desta edição. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Eu lembro que há uma expectativa de que no relatório trimestral de estoques dos Estados Unidos, posição no dia 1º de junho de 2019, tenha uma elevação muito expressiva nos estoques norte-americanos da oleaginosa, em 50.650.000 toneladas, bem acima dos 33.180.000 que haviam na mesma data no ano passado. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Então, nós trazemos aqui os dados. Vai perdendo de 4 a 5 pontos. Julho com $8,89 o bushel. Agosto, $8,94 mais 6. Setembro, $9,01 mais 2. Novembro, $9,13 mais 4 por bushel. São os negócios que temos agora com a soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber do dólar, então? Dólar comercial vinha com alta na abertura desta edição. A alta continua, aliás, sem variação para a alta do dólar. O dólar vem com alta de 0,36% neste momento, a R$ 3,86 para a moeda norte-americana. É o que nós destacamos agora no Agricultura BR. Olha, eu estou encerrando mais cedo essa semana porque você tem aqui no canal do Boi, neste final de semana, uma oportunidade única. É o leilão VRJC, 105 anos ali de seleção, de trabalho muito bonito. Um leilão que você vai acompanhar e fazer os seus negócios, é claro que aqui, pelo canal do Boi. Então eu vou encerrar mais cedo, vou sentar aqui na nossa sala de entrevista para acompanhar o meu amigo Daniel de Paula e os seus convidados, que daqui a pouco vão trazer informações ao vivo, direto de Valparaíso, e vai trazer as informações ao vivo desse grande evento. Então, convido você a continuar conosco, porque agora vem pecuária, e vem pecuária de grande qualidade aqui no canal do Boi. A todos uma ótima tarde, você continua conosco e nós voltamos logo mais às 17h20. Até lá!